As Bitcoin Treasury Companies são simultaneamente a maior revolução e a maior armadilha da história do Bitcoin. Eu sei que isso pode soar um pouco paradoxal e contraditório, como que algo pode ser uma revolução e uma armadilha ao mesmo tempo. Na próxima meia hora eu vou te provar que essa contradição não apenas existe, como ela pode estar determinando se você vai multiplicar o seu patrimônio nesse bull market ou você vai empobrecer por estar tomando riscos que você desconhece. E mais importante ainda, eu vou te mostrar como você faz para navegar esse paradoxo de uma forma que você possa sair ganhando nas duas pontas. Deixa eu te explicar exatamente o que eu quero dizer com isso. As Bitcoin Treasury Companies, como a Strategy, a Metaplanet, a Semler Scientific, a Melius, elas estão fazendo algo simplesmente inacreditável, algo fantástico, que eu já, aqui no canal mesmo, chamei de a maior revolução e o renascimento do mercado de capitais global. Elas estão pegando trilhões e trilhões de dólares que estavam completamente fora do alcance do Bitcoin e direcionando esse volume de liquidez gigantesco para o Bitcoin, para a melhor reserva de valor que já existiu. São fundos de investimento ou fundos de pensão, ou outros institucionais que só podem comprar ações porque tem mandatos restritivos que os impedem de investir em outras coisas, inclusive no Bitcoin. São seguradoras que recebem o dinheiro do prêmio do seguro e precisam alocar esse dinheiro para rentabilizar em algum lugar e por mandato só podem alocar em investimentos de renda fixa, portfólios institucionais diversos que nunca poderiam alocar diretamente no Bitcoin por questões regulatórias. Essas empresas, as Bitcoin Treasury Companies, elas estão criando uma ponte. Eu também já expliquei isso nesse vídeo aqui no canal, clica aqui depois para você assistir. Essas empresas, as Bitcoin Treasury Companies, elas estão criando uma espécie de ponte. Uma ponte que seria uma forma desse capital chegar ao Bitcoin indiretamente. Se ele não pode ir diretamente, que seja através das Treasury Companies. E isso é extremamente revolucionário, porque isso acelera a hiperbitcoinização e faz com que cada vez mais a adoção institucional se fortaleça mais e mais e mais, porque, como a gente sabe, temos 8 bilhões de pessoas no planeta, todas elas têm uma necessidade que é guardar valor através do tempo. Portanto, todas elas querem o melhor dinheiro para tal, o better money, e é inevitável que todas elas eventualmente entendam que o Bitcoin é esse dinheiro e aloquem no Bitcoin. Se os mandatos estão impedindo essas instituições de fazer isso, que tenha um atalho, que tenha essa ponte, que são as Treasury Companies. Portanto, elas são revolucionárias. Só que aqui está o problema, aqui está o outro lado da moeda. Ao mesmo tempo que essas empresas estão criando essa ponte genial para o capital novo chegar no Bitcoin, elas também estão criando um caminho sedutor para quem já tem Bitcoin, como eu, como provavelmente você, que na minha visão, ter Bitcoin é a coisa mais segura que você pode fazer com o seu patrimônio, para essas pessoas tomarem cada vez mais risco. Porque quando você, que já tem Bitcoin, já entendeu o problema que o Bitcoin resolve, quando você, que já percorreu essa jornada, vende seus Bitcoins para comprar ação de uma Treasury Company, você não está acelerando a revolução de jeito nenhum. Pelo contrário, você está criando o que eu chamo de canibalização. Ou seja, o capital que sai do Bitcoin e depois volta para o Bitcoin indiretamente porque a Treasury Company recebeu esse capital e aí ela vai lá e compra o Bitcoin. Mas se ele já era Bitcoin antes, deixou de ser Bitcoin momentaneamente e voltou a ser Bitcoin, se entende que o impacto para a hiperbitcoinização, para o Bitcoin sugar o prêmio monetário e liquidez de outras classes de ativos, o impacto é nulo, certo? E aqui está a pergunta que vai mudar completamente a sua perspectiva sobre esse mercado. Como você diferencia quando uma Treasury Company está sendo essa ponte revolucionária e quando ela está sendo apenas uma armadilha para pegar trouxa, para fazer a canibalização? Bom, primeiro um pouco de contexto para quem está chegando agora. Esse fenômeno recente das Bitcoin Treasury Companies se espalhou como fogo nos últimos 12 meses, mas principalmente em 2025. Michael Saylor, então CEO e fundador da Strategy, então MicroStrategy, lá em 2020 entendeu que ele precisava se proteger da diluição do dinheiro fiat e que ele precisava proteger a empresa dele, porque caso contrário, caso ele não fizesse, ela estava fadada a uma morte lenta, sangrando valor, principalmente depois dos lockdowns. Eu já expliquei esse fenômeno aqui, ele já explicou em detalhe em podcast também, mas depois dos lockdowns ele perdeu o diferencial competitivo que ele tinha sobre seus funcionários, que era tipo ter um ambiente familiar ali onde as pessoas se sentiam bem e, portanto, quando todo mundo estava trancado em casa, eles podiam ser pescados por uma Microsoft ou por outros competidores que tinham muito mais dinheiro e que tinham um monopólio de tecnologia e, portanto, ele começou a perder o seu ativo mais valioso, que era o capital humano. Ele viu que ele precisava fazer alguma coisa a respeito. Se ele tinha centenas de milhões de dólares em caixa
caixa e aquele caixa ia se desvalorizar com a inflação cada vez maior, ele precisava se proteger e aí ele descobriu o Bitcoin, começou a aportar no terceiro trimestre de 2020 e foi redondamente ignorado pelo mercado durante muitos e muitos anos. Todo mundo achou que ele era simplesmente um CEO louco, botando a empresa dele em risco, e aí o tempo fez com que o Bitcoin fizesse o que o Bitcoin faz, ele se valoriza sistematicamente versus o dinheiro fiat, e a MicroStrategy entrou no radar, principalmente no final do ano passado, quando ela explodiu de preço para mais de $500. De lá para cá, ela caiu um bocado, a gente vai falar disso agora mais para frente nesse vídeo, mas fato é que ao final do ano passado, de 2024, o mercado finalmente entendeu quem era Michael Saylor, o que ele estava fazendo, e aí essa euforia começou a se espalhar e outros CEOs de outras empresas e outros Bitcoiners começaram a entender essa oportunidade como uma oportunidade do século. Eles entenderam que existem centenas de trilhões de dólares represados em diferentes classes de ativos, seja em renda fixa, em real estate, em ações, que por mandatos restritivos os impedem de investir diretamente em Bitcoin, mas que estão sedentos por yield, por rendimento, por volatilidade e que, portanto, através de engenharia financeira você conseguiria construir essas pontes. Essa oportunidade é a oportunidade do século e tem muita gente correndo, uma espécie de corrida do ouro para se beneficiar disso. Esse é o fenômeno das Treasury Companies. De lá para cá, nos últimos anos, dezenas até centenas de empresas copiaram esse movimento da Saylor e da Strategy, e as principais mais conhecidas são a Metaplanet no Japão, Semler Scientific, a Marathon, empresa de mineração, mas você tem várias outras que aparecem a todo momento aí, Sequence, Smarter Web Company, Blockchain Group e etc. Aqui no Brasil, a Melius. Algumas delas, a primeira coisa que eu quero falar é a Strategy está anos-luz a distância à frente de todas as outras Treasury Companies, porque simplesmente eles tiveram 5 anos de largada antecipada. Então, o Saylor começou a acumular Bitcoin lá em 2020, quando era uma fração do preço que é agora. Ele teve 5 anos para acumular sistematicamente, inclusive durante um bear market violento de 2022. Com isso, ele tem uma vantagem gigantesca que muito provavelmente nenhuma empresa, nenhuma Treasury Companies, por mais gigantesca que seja, vai conseguir alcançar o que a Strategy fez. Se você acredita na tese das Treasury Companies, entenda que existem diferentes níveis de risco para diferentes empresas, ações de empresas. E você comprar MSTR ou Strategy é significativamente mais conservador, menos arriscado do que comprar uma ação de uma empresa muito menor. Algumas empresas drenam capital novo, ou seja, através de engenharia financeira, atuam como essa ponte para o capital acessar o Bitcoin diretamente ou acessar produtos que se beneficiam da volatilidade e do yield do Bitcoin, como os produtos que o próprio Saylor criou e eu já expliquei aqui no canal, Stretch, Stride, Strife e, enfim, outros produtos. Outras empresas são muito mais oportunismo de mercado, uma espécie de golpe por associação. Exatamente como os altcoins se comportam em relação ao Bitcoin. Aquela narrativa de que, o Bitcoin está muito caro, ele já é grande demais, você não vai mudar de vida simplesmente segurando o Bitcoin. Olha aqui esse meu protocolo, essa minha moedinha que eu criei, olha que revolucionário. Por que você não investe nela? Ela custa só alguns centavos, pode ser que tenha muito mais upside exatamente porque é pequenininha, é recente, é mais barata. Só que, da mesma forma que escassez de digital não se descobre 2 vezes e o melhor dinheiro do mundo é um só, e o dinheiro, o capital, como eu já falei também aqui no canal, a lei de capital de Rieston explica que o capital sempre quer ir para onde é melhor tratado e esse lugar é o Bitcoin. Da mesma forma que esse fenômeno faz com que exista um monopólio natural do Bitcoin, vai existir um monopólio natural entre as Treasury Companies, entre essa tese de acumulação de BTC e, portanto, se você tá aí colocando o seu dinheiro, pulverizando o seu patrimônio em diferentes Treasury Companies que surgem que nem um cogumelo depois da chuva, simplesmente porque elas são recentes e são pequenas e tem mais upside, porque o MNAV vai explodir o prêmio sobre o NAV, né? O Net Asset Value vai explodir e aí você vai ganhar mais dinheiro. Tome muito cuidado. A mesma coisa que você está fazendo aqui, você provavelmente estaria fazendo comprando meme coins, simplesmente porque elas são pequenas e tem algum boato aí de que vai rolar um pump. É extremamente arriscado. Não existe fundamento nessa tese, é um cassinão. Você poderia muito bem estar pegando esse dinheiro e colocando na roleta em Las Vegas ou jogando um tigrinho, porque essas empresas ainda têm muito a se provar. Saylor tem uma tese, ele já provou, ele já tem um track record, o mercado já enxerga ele diferente. A Strategy tem uma capacidade de levantar funding múltiplas vezes maior do que essas outras empresas e, portanto, é muito mais conservador do que você sair comprando a ação da empresa que surgiu na esquina só porque ela é recente e vai explodir porque a Strategy explodiu. Não é bem assim.
Tome cuidado com o seu capital. Portanto, se você, ao final desse vídeo, ainda quiser insistir na tese de colocar o seu patrimônio em ações de Treasury Companies ou nos instrumentos financeiros que as Treasury Companies criam para atuar como essas pontes, tenha em mente essa lição muito importante. Aprenda a diferenciar, aprenda a separar o sinal do ruído. Olhe para essas empresas sob essa ótica de qual está sendo essa ponte de capital de forma mais eficiente. Qual ponte tem mais tráfego de capital que está vindo de mandatos restritivos de classes de ativos inferiores para o Bitcoin. E qual é só hype, só euforia, porque essas não vão ter fundamentos e elas ainda têm que se provar para ter um lugar aí debaixo da sombra. Caso contrário, eu acho que elas não vão a lugar nenhum. Como você faz para capturar uma alavancagem que faz sentido sistematicamente? Ao final desse vídeo eu vou explicar por que eu, pessoalmente, decidi não colocar nenhum centavo do meu patrimônio em Treasury Companies, simplesmente por ter identificado uma oportunidade que, para mim, é mais interessante, o risco e retorno me parece melhor, de aumentar minha quantidade de Bitcoins. Mas antes, uma pequena anedota. Recentemente, umas 2 semanas atrás, eu recebi uma mensagem de um amigo meu que tem um patrimônio bem elevado. Ele tem idade para ser meu pai, ele é pai de um grande amigo meu. E ele mandou uma mensagem no WhatsApp falando: Bernardo, você sabe por que o NAV Premium, esse prêmio sobre o Net Asset Value da MicroStrategy, despencou recentemente? Ele contando para mim, né? Abre aspas. Eu resolvi especular um pouco. Eu comprei quando o MNAV estava mais ou menos 2. E aí, do nada, ele despencou para 1,5 muito rápido. E eu tô perdendo mais ou menos 16% versus o Bitcoin. Fecha aspas. Portanto, ele entendeu o Bitcoin. Ele já tem boa parte do patrimônio dele protegido no melhor dinheiro que já existiu. Entendeu que a MicroStrategy é uma espécie de ponte para drenar capital de classes de ativos inferiores, que, portanto, tem um upside e vai crescer muito cada vez mais. Mas ele não enxergou uma única variável que pode ser algo muito perigoso para a maioria das pessoas, se elas não tiverem uma gestão de risco adequada e um horizonte temporal adequado. Ou seja, ele estava certo sobre tudo, só que ele deixou de ganhar dinheiro, ou seja, ele perdeu 16% versus segurar o Bitcoin, tomando mais risco. Portanto, foi algo negativo, pelo menos até o momento. Eu sei que tem que dar zoom out, eu sei que tem que mirar no longo prazo, mas olhando essas últimas 2 semanas, 3 semanas, não sei desde quando ele mandou essa mensagem, desde o momento que ele abriu o trade até agora, tem sido negativo. Por que você optaria por comprar algo mais arriscado do que o Bitcoin? Algo que é uma ação de uma empresa que pode ser confiscada e pode ser censurada, tem risco de custódia, porque você sabe que a Strategy deixa seus Bitcoins na custódia da Coinbase. Então tem vários e vários riscos que são muito mais relevantes do que o risco de você segurar Bitcoin. Ao meu ver, esse risco não existe, porque quando eu entendo e tenho convicção de que as propriedades monetárias do Bitcoin fazem ele ser a coisa mais conservadora e sistematicamente se valorizar no longo prazo. Por que optar por tomar mais risco para ter menos retorno? Se você está convicto e acredita que no longo prazo, nos próximos 10 anos, a Strategy e as outras Treasury Companies, escolha a de sua preferência, vão performar melhor do que o Bitcoin, beleza, show de bola, vai em frente e troca seus Bitcoins por MSTR, por ações da Melius, por ações da Insira, a sua Treasury Company de preferência. Agora, se você, assim como eu, tem o seu capital sem mandatos restritivos, você não é um fundo de pensão, você não é uma seguradora, nada está te impedindo de ir lá comprar seus Bitcoins e mandar para autocustódia. Você tem certeza absoluta que daqui a 10 anos essa ação de Treasury Company vai estar performando melhor do que o Bitcoin? Vai ter performado melhor que o Bitcoin? Eu não tenho essa certeza, ainda não, infelizmente, e portanto eu prefiro algo com menos risco, e se eu quiser algo com mais risco performar acima do Bitcoin, aumentar minha quantidade de Bitcoins, eu tenho uma outra solução que se chama iBit Calls, ou seja, opções de compra de ETF da BlackRock. Mas voltando aqui à anedota, ao caso do meu amigo, o que aconteceu? Do nada, o MNAV resolveu despencar e ele está perdendo 16% versus Bitcoin. Por que o MNAV despencou? Aí que tá o pulo do gato. Muito do comportamento imprevisível do MNAV, e eu já vou entrar no detalhe explicando exatamente o que é o MNAV para aqueles que não sabem, se dá a leitura de cenário ao sentimento do mercado, e esse mercado tem muitos participantes que não necessariamente entendem o Bitcoin, entendem as Bitcoin Treasuries, são apenas institucionais que olham aquele negócio e falam: porra, isso aqui tem volatilidade, tem yield, eu tô sedento por retorno, eu vou comprar um pouco, vou botar 3%, 5% do portfólio em Strategy ou nos ativos que ela tá criando aí, mas esses caras não entendem o que eles têm na mão. Da mesma forma que alguém que compra Bitcoin sem entender o que é Bitcoin, na primeira notícia ruim
vai ficar com medo da volatilidade e vai vender Bitcoin. Portanto, o MNAV é extremamente volátil e não depende de você não controla ele. Vamos explicar o que é o MNAV por um instante, através de uma espécie de demonstração matemática. Vamos lá. Primeiro, existe um mito de que Bitcoin Treasury Companies são Bitcoin alavancado. As pessoas falam que a única coisa melhor do que Bitcoin é mais Bitcoin. Teoricamente certo. Mas será que as Treasury Companies são exatamente Bitcoin alavancado? Será que elas se comportam como Bitcoin alavancado? Vamos fazer essa demonstração matemática para eu explicar o que é o MNAV. Primeiro, existe uma narrativa que está em todo lugar de que as Treasury Companies são uma espécie de Bitcoin alavancado, ou seja, a única coisa melhor do que Bitcoin é mais Bitcoin, e se você comprar a MSTR ou a ação da sua Treasury Company de preferência, você terá exposição alavancada sem risco de liquidação ao Bitcoin. Só que quando você olha essa matemática real, a narrativa meio que desmorona, ela não se sustenta. Imagina aqui por um instante, aqui está a demonstração matemática, que você tem 100 mil reais para investir. Você pode, opção número 1, comprar 100 mil reais de Bitcoin, segurar. Opção número 2, comprar 100 mil reais em ações da Strategy. Na opção 1, se você comprou 100 mil reais de Bitcoin e o Bitcoin subiu 50%, parabéns, agora você tem 150 mil reais de Bitcoin. Na opção 2, depende. Se o prêmio MNAV se mantém, você também tem os mesmos 150 mil. Agora, se o prêmio cair e ele está sempre oscilando, você pode ter 140 mil, 130 mil ou até menos do que isso. Analogamente, obviamente, se o prêmio subir, você vai ter mais do que 150, 160, 170, 200, enfim. Existe uma outra variável aí, que é o MNAV, que oscila, que vai ditar em grande parte a performance do seu investimento em Treasury Companies. E o comportamento dessa variável depende muito do sentimento de participantes do mercado que muitas vezes não entendem o Bitcoin, não entendem o real valor daquilo que tem na mão e vão se comportar que nem sardinhas tentando tradear. Portanto, tenha muito cuidado porque isso pode te afetar. Resumidamente, o problema fundamental aqui é que quando você compra uma ação de uma Treasury Company, você não está comprando Bitcoin. Você está comprando um ativo financeiro que não é inconfiscável, que não é incensurável, que não é absolutamente escasso. Para piorar, você está comprando uma aposta sobre a competência daquele gestor daquela empresa em fazer a engenharia financeira de forma eficiente, que consiga ter um diferencial competitivo, ou seja, construir aquela ponte que seja eficiente em drenar capital de outras classes de ativos para o Bitcoin e que possa competir pau a pau ali com a Strategy, ou pelo menos ser um bom segundo, terceiro, quarto colocado. Se esse cara não for competente nisso, você vai perder dinheiro. Você está apostando na continuidade daquela estratégia, pode mudar, o conselho pode demitir o CEO, a estratégia pode mudar e do nada e você também vai perder dinheiro. Você está apostando na ausência de interferência regulatória, como por exemplo os bitcoins da Strategy estão com a Coinbase. Os Estados Unidos, como a gente já sabe, a gente já falou muito de geopolítica aqui nesse canal, estão passando por uma crise gigantesca de endividamento. Existem precedentes lá em 1933, com a Ordem Executiva 6102, de eles estarem passando por uma situação bem delicada, macroeconômica, fiscal, e simplesmente confiscarem o ouro da população. O que impede, teoricamente, não estou falando que vai acontecer, mas teoricamente, o que impede o governo americano de confiscar os bitcoins do Saylor que estão na Coinbase? Não muita coisa. Teoricamente, uma simples canetada de um juiz da Suprema Corte, mas alguns fiscais da SEC, do FBI, na porta do escritório da Coinbase resolveriam o problema e você não tem nada que você possa fazer a respeito, diferente de segurar Bitcoin em autocustódia, que se alguém tentar arrancar de você, você pode simplesmente mudar de jurisdição e ir para um lugar onde você é melhor tratado. Ou seja, você tem várias outras apostas que você está fazendo, inclusive a aposta que eu estou falando aqui agora, mais importante, que você não controla, que é quando você compra a ação da Treasury Company com MNAV a 1, você está apostando para todos os fins que vai subir de 1 para mais do que 1, sistematicamente no longo prazo, ou pelo menos no prazo em que você segurar. Você compra 1,5, você quer que suba para mais de 1,5. Se você comprar 3, você quer que suba para mais de 3. É muito difícil de sustentar a tese de que vai subir sistematicamente. Eu entendo os argumentos, inclusive o Saylor no call da Strategy de resultados, acho que do segundo trimestre desse ano, botou até um slide explicando por que ele acredita que o MNAV deve existir e vai continuar subindo. Mas a questão é
tome muito cuidado porque pode ter momentos de oscilação, principalmente nos momentos de mais medo e pessimismo no mercado, onde esse MNAV pode se comprimir e você pode acabar perdendo dinheiro versus Bitcoin. Essa é o meu argumento aqui a respeito. São várias variáveis, então, que estão fora do seu controle, diferente do que seria um investimento em Bitcoin, uma alocação de capital em Bitcoin. São vários pontos de falha, simplesmente não existem quando você compra Bitcoin. Então, comprar ações de Bitcoin Treasury Companies não são a mesma coisa que Bitcoin alavancado com inteligência, com baixo risco de liquidação. São outro bicho completamente diferente. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Portanto, recapitulando, para resumir, as Bitcoin Treasury Companies são sim uma revolução quando elas fazem aquela coisa específica que é construir as pontes para drenar capital de outras classes de ativos para o Bitcoin. Existem trilhões e trilhões e trilhões de dólares presos em fundos de pensão, seguradoras, portfólios institucionais que por mandato só podem comprar outras coisas e não Bitcoin. Quando as Treasury Companies facilitam essa transição, isso é revolucionário, isso é maravilhoso e portanto as Treasury Companies são algo positivo para o Bitcoin e para você se você segura Bitcoin. Agora, as Treasury Companies também podem ser uma armadilha por quando acontece o fenômeno da canibalização. Quando você pega o seu sagrado Bitcoin que está em autocustódia e você resolve vender ele para comprar ações da empresa A, B ou C, porque você acredita que ela vai se comportar, vai performar melhor do que o Bitcoin no médio ou no longo prazo. O resultado dessa operação de você vender Bitcoin para comprar a Treasury Company e a gestão da Treasury Company comprar Bitcoin, para os demais bitcoinheiros, as pessoas que seguram Bitcoin, para a liberdade no mundo, o resultado líquido é zero. E o capital simplesmente sai para voltar. E agora você que fez essa troca tem mais risco e menos controle sobre o resultado dessa operação. Então a pergunta que você deveria se fazer é simples, que é: de onde vem o dinheiro que está comprando essa ação? Se vem do capital institucional, que não poderia comprar Bitcoin diretamente, é maravilhoso, show de bola, siga em frente. Agora, se vem de Bitcoiner vendendo Bitcoin, é canibalização, não necessariamente é tão bom e você deveria ficar de olho para ver quanto do dinheiro que está entrando na sua Treasury Company é canibalizado e quanto é revolucionário. Então vamos falar de outra coisa, vamos falar agora de por que o Bernardo não tem nem R$1 em Bitcoin Treasury Companies. E full disclaimer, eu já tive alguns % do meu portfólio em ações da Strategy. Eu comprei topo lá no final do ano passado. Eu já tive uma merreca anos e anos atrás. Simplesmente era um dinheiro que, por um mandato restritivo, por uma burocracia simples, era um dinheiro que estava numa conta no exterior e eu tinha que deixar ele parado em dólares ou em euros ou em ações. Eu ouvi alguns podcasts do Saylor e coloquei, mas era uma merreca, valorizou muito. Infelizmente eu não coloquei dinheiro suficiente porque nos últimos anos performou muito bem. Enfim, mas por que eu não tenho mais Strategy nem nenhuma outra? Simplesmente porque eu entendi esse risco da canibalização, eu entendi que eu estava participando dessa canibalização, vendendo Bitcoin para comprar ação de empresa. Eu enxerguei que comprar ação de Bitcoin Treasury Company tem risco de custódia centralizada. Eu estou apostando na gestão, capacidade daquele gestor de inovar e de criar essas pontes de maneira razoável e eficiente para trazer cada vez mais capital que está preso em mandatos restritivos. E esse risco é muito maior do que o risco do Bitcoin. Além disso, temos o risco de mudar a estratégia do dia para a noite por qualquer motivo que seja. Temos essa volatilidade do MNAV que foge ao meu controle e até difícil de prever. E muitas outras variáveis. Enquanto que na minha classe de ativo de escolha, a minha forma de se alavancar com inteligência de escolha, que são as opções de IBIT, eu tenho também risco de custódia centralizada, também um risco de estar o relógio correndo contra mim, porque quando você opera opções, você está apostando que o ativo subjacente, no caso aqui o IBIT ou o Bitcoin, vai se valorizar X até a data de vencimento. Se não acontecer, você perde o prêmio que você pagou nas opções. Então tem esse risco extra. Mas no fim do dia, eu estou apostando em uma única variável, que é o comportamento do preço do Bitcoin. Portanto, para mim, comprar opções de compra de IBIT são muito mais uma jogada mais pura, um pure play, do que comprar Treasury Companies. Estou apostando 100% no Bitcoin e não na competência de um CEO, um risco regulatório que eu desconheço, na volatilidade do MNAV e por aí vai. Portanto, ao meu ver, opinião pessoal, com essa minha estratégia eu consigo manter minha exposição pura ao Bitcoin, não depender de decisões corporativas diversas, não ser afetado por oscilações de mercado no MNAV, que muitas vezes são afetados por sentimento de pessoas que não entendem o Bitcoin, e eu consigo ter mais controle sobre a performance das minhas decisões. Essa para mim é a diferença entre apostar no Bitcoin e apostar numa empresa qualquer, mesmo que seja uma empresa robusta como a Strategy. Quando eu enxerguei essa diferença, eu nunca mais olhei para as Treasury Companies da mesma forma. Antes da gente fechar esse vídeo, eu preciso te contar
ao que vai mudar como você enxerga o futuro das Treasury Companies. É algo que poucas pessoas estão discutindo. Eu sempre tento trazer o máximo de transparência aqui no canal e uma visão sóbria e sensata das coisas. Portanto, vamos lá. A MicroStrategy hoje possui mais do que 3% de todos os bitcoins que vão existir, certo? Se você somar as top 10 Treasury Companies, elas possuem um percentual significativo de todos os 21 milhões de bitcoins que existirão. Agora imagina isso daqui a 5, daqui a 10 anos. Essas empresas provavelmente vão acumular sistematicamente mais e mais bitcoins e podem ter um percentual significativo, 10, 15 até 20% de todos os bitcoins em circulação. Isso acaba virando um honeypot gigantesco, ou seja, se você concentra uma quantidade colossal de bitcoins em uma custódia centralizada como uma Coinbase ou uma Fidelity da vida, o incentivo que os governos têm para olhar para esse negócio e falar: opa, tem um dinheirão aqui que eu poderia numa simples canetada confiscar para mim, passa a ficar muito sedutor. Isso é muito problemático, ao meu ver. Então eu espero e torço para que num futuro próximo as Bitcoin Treasury Companies comecem a pensar em formas de diversificar essa custódia para ficar cada vez com menos honeypot, ou seja, construir multisigs, fazer custódia multi-instituição, enfim, mas não confiar apenas numa Coinbase da vida, porque isso é extremamente arriscado. Tem uma ironia brutal aqui, que é o Bitcoin, como a gente sabe, foi criado para eliminar intermediários e para tirar os pontos centrais de falha de um sistema monetário. Só que essas empresas que mais estão acelerando a adoção do Bitcoin no âmbito institucional podem estar recriando exatamente o que o Bitcoin veio resolver, e isso é um sinal de alerta, é um ponto de alerta. Quando você mantém os seus bitcoins bonitinhos, guardados em autocustódia, seja no seu multisig, seja numa hard wallet qualquer, você não está apenas protegendo o seu patrimônio, mas você também está defendendo a descentralização da rede, muito mais do que você estaria dando seu dinheiro para o sailor comprar bitcoin. Cada bitcoin que fica na mão de um indivíduo soberano é um bitcoin que não pode ser usado como ferramenta de centralização corporativa, é um bitcoin que não pode ser confiscado por um governo sedento por dinheiro e, portanto, aumenta o nível de liberdade global, que é o objetivo primário, ao meu ver, dessa revolução monetária chamada Bitcoin. Se você está na dúvida se você vende uma parcela significativa dos seus bitcoins em autocustódia para comprar ações da Treasury Company de sua preferência, pense duas vezes. Talvez faça muito mais sentido você pegar uma parcela bem pequenininha do seu patrimônio, como 2, 5, 10% no máximo do seu patrimônio, e colocar em opções que vai te custar muito menos dinheiro e vai te dar uma simetria bem significativa, um upside bem relevante, com mais controle e mais previsibilidade. Parabéns, se você chegou até aqui no vídeo, você agora tem uma perspectiva que 99% das pessoas que acompanham esse mercado ainda não tem. Você agora já entendeu que as Treasury Companies não são simplesmente Bitcoin alavancado, mas são coisas mais complexas que podem ser a revolução ou podem ser canibalização, dependendo de quem está comprando e por que motivo. E mais importante ainda, você descobriu que existe uma forma de capturar alavancagem real no Bitcoin sem cair nessa armadilha do MNAV imprevisível, sem depender de decisões corporativas e ainda contribuindo para a descentralização da rede, porque você vende menos Bitcoin para fazer isso. Essa clareza vai te proteger daqui para frente de tomar decisões que podem te custar caro, porque agora você sabe a diferença real entre apostar no Bitcoin e apostar em outras variáveis que são influenciadas pelo Bitcoin, mas que tem outros riscos intrínsecos. Se essa perspectiva mudou a sua forma de enxergar as Bitcoin Treasury Companies, eu peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber cada vez mais conteúdo que vai além do óbvio. E também conta aqui para mim nos comentários se depois de assistir esse vídeo e entender esse paradoxo das Treasury Companies, você pretende mudar alguma coisa no seu portfólio e por quê? Eu quero saber de você, ok? Aproveita também para compartilhar esse vídeo com alguém que possa estar pensando em vender Bitcoin para comprar ações de Treasury Companies, porque talvez ele precise ter esse ponto de vista um pouco fora da curva. Agora, se você quer colocar em prática exatamente essa estratégia que eu estou colocando com o meu patrimônio, quer fazer uma alavancagem inteligente com risco controlado que pode gerar lucros muito acima do Bitcoin até o final desse ano ou além ao longo do ano que vem, até mesmo em cenários em que o Bitcoin fecha o ano em 135, 140 mil dólares, existem cenários que com opções você pode ganhar muito dinheiro com isso e aumentar a sua quantidade de Bitcoins. Foi para isso que eu criei a minha estratégia pessoal de opções e a mentoria ao redor dela, onde eu ensino exatamente como implementar essa estratégia de forma prática e segura. Se você assistiu os vídeos aqui no canal anteriormente que explicam essa estratégia de opções, saiba que antes a gente estava apostando numa alta muito mais expressiva, mas isso não é necessariamente obrigatório. Você não precisa que o Bitcoin vá para
300, 400 mil dólares até o final do ano para ganhar dinheiro. Você pode fazer uma aposta muito mais conservadora que também vai aumentar a sua quantidade de bitcoins. Essa é, na minha sincera opinião, a melhor forma de aumentar a quantidade de bitcoins sem tomar riscos de desconhecidos. E você pode aprender como usar as opções de IBIT para se alavancar com controle total sobre as variáveis que realmente importam. Para isso, a mentoria de opções, o link está aqui na descrição e vale muito a pena você conferir, porque se você quer acelerar os seus ganhos nesse ciclo sem cair nas armadilhas que eu mostrei hoje, como o minável imprevisível e os riscos regulatórios, o link está aqui na descrição. Vale muito a pena você conferir se você realmente quer alavancar os seus ganhos e aumentar a sua quantidade de bitcoins nesse ciclo. E se você não sabe nada sobre a minha estratégia de opções, não tem a menor ideia do que eu estou falando, vale a pena você assistir esse vídeo aqui no canal, onde eu expliquei e esmiucei, levantei o capô e mostrei exatamente qual é a estratégia. Tenha em mente que a estratégia naquele momento daquele vídeo era um pouco mais agressiva, agora a gente consegue fazer coisas mais conservadoras. Enfim, se você tem dúvidas, o link está aqui na descrição, aplique, mande o seu link, eu vou entrar em contato e a gente conversa, fechou? Até a próxima, pessoal. Um abraço.